Oi pessoal, legal? Vamos lá, Mapeando Direito, mais uma mini aula sobre direito administrativo. Estamos falando de ato administrativo, vamos falar da sanatória do ato. Terapêutica, sanatória, o que é isso, gente? É o seguinte, olha só. Um ato que possui invalidade tem que ser anulado. Ok, esse tem que ser não é absoluto, tá? Existe a possibilidade de salvar esse ato, sanar esse ato. Olha só o que diz o artigo 55 da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Convalidar é uma alternativa à anulação. Ao invés de anular o ato inválido, nós vamos tentar corrigir aquele defeito. Este defeito tem que ser um defeito sanável, um vício sanável. Isso está na Lei do Processo Administrativo Federal. O problema é que a lei não nos diz quais são os defeitos sanáveis. Diferentemente do direito civil, lá no Código Civil está bem separadinho, né? O que é um defeito sanável de um defeito insanável, ou seja, o que é um ato nulo, o que é um ato anulável. Aqui no direito administrativo não tem isso, infelizmente, então a gente tem que recorrer à doutrina. Então olha só, primeiro grava o seguinte, o que é a sanatória do ato? A sanatória do ato é a convalidação do ato. Um ato que tem invalidade, ao invés de ser anulado, ele pode ser convalidado, corrigindo-se o seu defeito. Esse defeito tem que ser do tipo sanável, corrigível. Quais são os defeitos sanáveis? De acordo com a doutrina mais pacífica do assunto, nós temos 3 tipos de defeitos sanáveis, não é? Um defeito que envolve, 2 defeitos melhor, que envolvem a competência e um defeito que envolve a forma, tá joia? Então olha só, lá na competência, a competência ela pode ser delegável, certo? Lembra que a delegação de competência, ela não transfere, não é, a competência para outro. Ela transfere que o exercício de alguma função relacionada àquela competência. Então imagina um agente público realizando um ato para o qual não tem a competência. Vício de competência, o ato é inválido. Agora, se essa competência é delegável, a competência era do seu superior hierárquico, e era delegável, o superior hierárquico pode ter a seguinte conduta. Ao invés de anular o ato, ratificar esse ato, permitir que ele continue existindo. Ou seja, o meu subalterno fez o ato, eu faria igual. O ato eu poderia ter delegado, o subalterno fez sem ter competência, eu posso então convalidar esse ato. Então, a competência delegável é uma das formas, é um dos casos de convalidação, né? O vício de competência delegável. Outra situação, o agente de fato. Essa teoria do agente de fato é para preservar o interesse de terceiros que estejam de boa fé. Então você imagina uma situação em que um indivíduo pratica ato administrativo com a aparência de ser um agente público, mas ele não é um agente público. Se essa pessoa que praticou o ato está plenamente de boa fé e o beneficiário do ato também está de boa fé, o ato pode ser convalidado pela teoria do agente de fato. Perfeito? E o terceiro caso de convalidação relaciona-se à forma. É complicado até achar um exemplo, mas grava isso para concurso público, tá ok? A forma, quando não for essencial ao ato, se desrespeitada, pode ser convalidada. A forma essencial ao ato, se desrespeitada, não pode ser convalidada, gerando então a invalidade e consequente anulação do ato. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse quadro final aqui, esse quadro resumo, com os 3 casos de convalidação do ato, né, que são a competência, o vício de competência delegável, a teoria do agente de fato e a forma não essencial do ato. Dá uma olhada nesse quadro aqui então. Ok, pessoal? Valeu, um grande abraço para vocês, até a nossa próxima mini aula. Tchau, tchau.